Quando se fala em culinária, a África é o lugar onde todos os padrões conhecidos são quebrados. Desde os vermes Mopane, ricos em proteína, sim, exatamente vermes, até a famosa linguiça de sangue mutura defumada de Nairobi. A culinária africana sempre nos faz repensar todas as definições de comida. Mas não estamos falando apenas de pratos curiosos. Estamos falando de séculos de tradição, de um patrimônio cultural vivo e de soluções sustentáveis para o futuro. Prepare-se para embarcar em uma jornada para descobrir 15 pratos exóticos que você só encontra na África. Número 15. Larvas Mopane. Entre as iguarias mais singulares da África, as larvas Mopane sempre despertam uma curiosidade danada. Ouvir a palavra larva pode assustar alguns, mas estas não são as larvas comuns que você encontra no seu quintal. Não. Elas são super nutritivas e há muito tempo fazem parte da culinária africana, como um bom prato de feijoada para nós. Na verdade, as larvas Mopane são as lagartas da mariposa imperador. Elas ganham esse nome porque vivem e se alimentam principalmente das folhas das árvores Mopane no sul da África. São tipo um carrapato da árvore, e por mais estranho que pareça, elas são um prato muito querido, tipo um pão de queijo quentinho. As larvas Mopane são ricas em proteínas, vitaminas e minerais, tornando-as uma excelente opção para uma dieta saudável. O pessoal lá não come essas larvas de qualquer jeito não. Durante a estação chuvosa, elas são colhidas, cozidas, secas ao sol ou fritas até ficarem bem crocantes. Muita gente descreve o sabor como uma mistura de sardinha com camarão, com uma crocância deliciosa. Mais do que um alimento, as larvas Mopane acompanham os africanos há séculos e são uma fonte de renda importante para as comunidades rurais. Vários estudos mostram que a coleta e venda de larvas Mopane ajudam a reduzir a pobreza, aumentam a segurança alimentar e são uma solução mais sustentável do que a pecuária tradicional. Número 14. Cupins alados. Se você ainda pensa que cupins são apenas pragas irritantes que destroem móveis, talvez seja a hora de repensar. Em muitas partes da África, os cupins alados não são vistos como inimigos. Pelo contrário, são um petisco muito procurado, até considerados uma iguaria sazonal. Esses cupins alados geralmente aparecem em massa após fortes chuvas. Na estação chuvosa, eles voam em milhões, criando um espetáculo que parece um verdadeiro festival de insetos. Mas em vez de entrar em pânico ou fugir, os moradores locais vêm com redes, baldes e tudo o que podem para colher esse presente da natureza. Os cupins alados são ricos em proteínas, gorduras boas e muitos nutrientes essenciais, sendo um lanche energético perfeito. A preparação também é super simples. Basta torrar ou fritar até ficarem crocantes. Quanto ao sabor, alguns dizem que são saborosos como nozes. Outros acham que se parecem com camarão ou pipoca crocante. Embora muitos fora da África ainda hesitem, os cupins fazem parte da culinária humana há séculos e são considerados uma fonte de alimento sustentável. Eles se reproduzem rapidamente, não precisam de muito espaço e têm um impacto ambiental quase nulo. Número 13. Chikanda. Chikanda é um dos pratos mais únicos e surpreendentes da culinária africana, especialmente popular na Zâmbia. À primeira vista, este prato tem uma textura semelhante a salsichas ou frios, mas a surpresa é que o chikanda não contém carne. É essa diferença que lhe rendeu o apelido de Polônia africana. O ingrediente principal do chikanda é o tubérculo de orquídea selvagem, moído até virar um pó fino e depois misturado com amendoim triturado e várias especiarias. Essa mistura é então fervida e deixada esfriar, formando um bloco denso e elástico com uma textura gelatinosa. Em termos de sabor, o chikanda tem um gosto terroso,
nozes e ligeiramente untuoso, surpreendendo muitos na primeira mordida. Além de ser um prato exótico, o tikanda está profundamente enraizado na vida e na cultura zambiana há gerações, especialmente nas áreas rurais onde as orquídeas selvagens crescem naturalmente. Este prato é frequentemente vendido como comida de rua ou aparece em festivais, tornando-se um símbolo da conexão entre as pessoas e a natureza. Tikanda não é apenas comida, mas também uma herança cultural transmitida ao longo do tempo. Número 12. A linguiça de sangue de Nairobi, também conhecida como mutura, é uma das lendas mais famosas da culinária de rua do Quênia. Só de ouvir o nome, muita gente já fica com o pé atrás. Mas para os locais, é um prato que evoca memórias, cultura e encontros animados. O mutura é basicamente uma linguiça recheada com carne, gordura, temperos e até sangue de boi ou cabra, tudo envolto em intestino animal. Quando grelhado no carvão, a casca externa chia, liberando um aroma defumado e irresistível, enquanto o interior é rico em sabor e suculento. O sabor característico do mutura vem da combinação de pimenta, gengibre e especiarias locais, criando um picante inesquecível. Não é apenas uma comida de rua comum, mas também aparece em ocasiões especiais, como casamentos e festivais. O uso de sangue no prato reflete a filosofia de aproveitar o animal por completo, sem desperdiçar nada. O sabor forte e rico em ferro e a textura crocante por fora e macia por dentro fazem do mutura um ícone culinário insubstituível do Quênia. Número 11. As larvas do besouro do coqueiro, ou akokono, são um prato familiar e nutritivo em Gana. Embora a aparência possa assustar muita gente, para os locais, é uma fonte preciosa de alimento que sustenta as comunidades há gerações. Akokono são larvas gordinhas que vivem dentro dos troncos das palmeiras e geralmente são assadas, fritas ou moídas para caldos e sopas. Quando preparadas, as larvas têm um sabor rico, amanteigado e levemente defumado, criando uma experiência gastronômica bastante diferente. Muitos até as chamam de barra de proteína natural da África. Ricas em proteína e gorduras boas, a akokono fornecem uma fonte abundante de energia para os trabalhadores. Em comparação com a pecuária tradicional, a criação e o manejo das larvas do besouro do coqueiro são muito mais ecologicamente corretos, exigindo menos água e espaço. Não é apenas um alimento. A akokono também se tornou um meio de subsistência para muitas famílias ganesas, contribuindo para a redução da pobreza e o aumento da segurança alimentar. Número 10. A cabeça de boi sul-africana, também conhecida pelo nome muito peculiar de ismaili, é um dos pratos mais ousados e autênticos da África do Sul. Não é apenas um pedaço de carne, mas a cabeça inteira de um boi, cozida lentamente e servida como um banquete para aqueles que realmente se atrevem a experimentar. O nome ismaili vem da imagem da cabeça do boi depois de cozida ou assada. A boca geralmente se curva para cima, parecendo um sorriso, o que é ao mesmo tempo estranho e impressionante. Este prato é cozido por muitas horas, até que a carne fique macia, saborosa e se separe facilmente do osso. Desde as bochechas, a língua, até as partes ao redor da cabeça, tudo é aproveitado ao máximo. A cabeça de boi não é apenas um prato, mas um símbolo cultural, especialmente entre o povo Xhosa e outros grupos na África do Sul. É frequentemente servida em grandes reuniões, celebrações ou ocasiões especiais. A preparação do ismaili exige tempo e experiência, mas o sabor rico, macio e profundo faz com que todo o esforço valha a pena. Número 9. Ensenene é o nome local para gafanhotos em Uganda, mas não os confunda com as pragas que a gente costuma ver por aí. Para o povo de lá, ensenene é uma iguaria sazonal, profundamente enraizada na cultura e nas memórias de muitas gerações.
Todo ano, durante a estação chuvosa, os gafanhotos aparecem em grandes enxames. Em vez de espantá-los, o povo ugandense pega suas redes e ferramentas para colher esse presente da natureza. Depois de capturados, os gafanhotos são limpos, cozidos levemente e depois fritos até ficarem crocantes e dourados, transformando-se em um petisco delicioso. No quesito sabor, Insenene tem um gosto terroso e levemente defumado, geralmente comparado a uma mistura de camarão e amêndoas torradas. Os locais costumam adicionar sal e pimenta para realçar ainda mais o sabor. Além de saboroso, Insenene é uma importante fonte de proteína e nutrientes, especialmente nas áreas rurais. A colheita de gafanhotos é considerada sustentável porque eles se reproduzem rapidamente e não causam impactos negativos ao meio ambiente. Insenene não aparece apenas nas ruas, mas também em festivais, casamentos e grandes eventos, tornando-se uma parte essencial da vida em Uganda. Os vermes Mopane são uma das fontes de alimento mais populares e importantes na África Austral, especialmente no Zimbábue, Botsuana e África do Sul. Embora sejam chamados de vermes, na verdade são larvas da mariposa Mopane, que vive nas árvores Mopane. Esses vermes são colhidos sazonalmente, geralmente quando atingem seu tamanho máximo. Após a limpeza do intestino, os vermes Mopane são secos ao sol ou cozidos imediatamente. Ao serem preparados, eles podem ser fritos, ensopados ou refogados com tomate e especiarias, criando um prato saboroso e rico. Nutricionalmente, os vermes Mopane são extremamente ricos em proteínas, ferro e cálcio, superando até mesmo muitos tipos de carne vermelha. Para muitas comunidades rurais, esta é uma fonte vital de alimento durante a escassez. Não são apenas um prato tradicional, mas também se tornaram um importante produto comercial, proporcionando uma renda estável para muitas famílias. Este prato é uma clara prova de como as pessoas podem utilizar os recursos naturais de forma inteligente e sustentável. Capentas são peixes minúsculos que vivem nos lagos Tanganica e Cariba, estendendo-se por vários países africanos como Zâmbia e Zimbábue. Embora pareçam pequenos, o valor de capenta não é nada pequeno. Este peixe é pescado à noite com a ajuda de luzes. Depois, é seco ao sol até ficar crocante. Ao ser preparado, capenta é geralmente frito rapidamente ou cozido com tomate, cebola e pimenta, exalando um aroma muito característico. Embora pequeno, ao comer, tem um sabor rico, salgado e um retrogosto muito distinto. Capenta é rico em proteínas, cálcio e ômega 3, tornando-se uma importante fonte de nutrição para milhões de pessoas que vivem às margens dos lagos. Para muitas famílias, não é apenas uma refeição diária, mas também a principal fonte de renda. O que torna a capenta especial é que ele prova que você não precisa de ingredientes caros ou elaborados para criar um prato de grande valor. A partir de peixes minúsculos, toda uma subsistência e cultura culinária foram formadas ao longo de décadas. Não deixe a aparência te assustar. O verme Mopane é um dos alimentos mais nutritivos e populares no sul da África, especialmente no Zimbábue, Botsuana e África do Sul. Não é um verme comum, mas a larva da mariposa Mopane, que vive nas árvores Mopane. Quando é a estação, as pessoas os colhem, limpam os intestinos, depois os fervem e secam ao sol. Alguns lugares também os fritam crocantes ou os cozinham com cebola, tomate e especiarias picantes. Ao comer, o verme Mopane tem um sabor levemente salgado, amanteigado, um pouco parecido com carne seca, mas mais macio. O que torna este prato especial é seu altíssimo valor nutricional. O verme Mopane contém mais proteína que a carne bovina. É rico em ferro e cálcio, ajudando a fornecer energia para regiões com escassez de alimentos. Para muitas comunidades, este não é um prato estranho.
mas um alimento essencial, ligado à cultura e à sobrevivência. Uma prova clara de que o que assusta os de fora é um tesouro para os nativos. Cupins não são apenas inimigos da mobília. Em muitos países africanos, especialmente Uganda, Quênia e Zâmbia, os cupins são uma iguaria sazonal extremamente popular. Quando a estação chuvosa começa, os cupins alados saem em massa de seus ninhos, e é nessa hora que as pessoas os colhem. Os cupins são capturados com luzes ou à mão, depois as asas são removidas, lavados e torrados ou fritos, até ficarem crocantes e dourados. Quando cozidos, os cupins exalam um aroma rico e amanteigado, quase como manteiga torrada ou castanhas assadas. O sabor é intenso, crocante e muito viciante. Cupins são uma rica fonte natural de proteínas e gorduras, ajudando a fornecer energia rapidamente, especialmente importante em áreas rurais. Sem necessidade de criação, sem gastos com água ou ração, os cupins são uma fonte de alimento verdadeiramente sustentável. Para os nativos, este não é um prato estranho, mas uma iguaria ligada à estação, à infância e às memórias da comunidade. Escondido no tronco podre da palmeira, está um prato que faz muita gente estremecer ao vê-lo pela primeira vez. As larvas do besouro da palmeira são consideradas uma iguaria em muitas partes da África, especialmente na Nigéria, Camarões e Congo. Essas larvas têm um corpo branco e gordo, contendo quantidades extremamente altas de gordura e proteína. As pessoas as colhem diretamente do tronco da palmeira. Depois as grelham no carvão, fritam até ficarem crocantes ou refogam com especiarias picantes. Quando cozidas, a camada externa é levemente crocante, enquanto o interior é macio e gorduroso, derretendo rapidamente na boca, criando uma sensação muito distinta. O sabor deste prato é frequentemente descrito como uma mistura de manteiga, coco e carne defumada. Pode parecer inacreditável, mas faz com que muitos que experimentam uma vez se lembrem para sempre. Para as comunidades nativas, esta é uma fonte valiosa de energia, especialmente durante a escassez de alimentos. Mais do que um alimento, as larvas da palmeira simbolizam a adaptação e a capacidade humana de aproveitar a natureza ao máximo. Número 3. Canque, também conhecido como massa de milho fermentada. À primeira vista, canque parece bastante simples, mas não se deixe enganar pela aparência. Este é um prato tradicional antigo em Gana e em muitos países da África Ocidental, feito de massa de milho fermentada, embrulhada em folhas de milho e cozida no vapor. É justamente o processo de fermentação que torna o canqui especial. Ele cria um sabor levemente azedo e um umami muito distinto, que pode surpreender quem experimenta pela primeira vez. Mas para os nativos, é um sabor familiar, ligado à infância e às refeições diárias. Canque é frequentemente servido com peixe frito, molho de pimenta picante ou ensopados ricos. A combinação de sabores ácidos, picantes e salgados cria uma experiência gastronômica muito potente. Além disso, alimentos fermentados também ajudam na digestão e fornecem probióticos. Canque não é apenas um prato, mas também parte da cultura de rua, festivais e da vida cotidiana. Um prato simples, mas que carrega o peso de uma tradição que se estende por muitas gerações. Número 2. Fura da nono, bolinhas de painço com leite. Fura da nono é um dos pratos tradicionais mais controversos da África Ocidental, especialmente na Nigéria e no Níger. Este prato começa com fura, bolinhas de farinha de painço finamente moída, misturadas com especiarias como gengibre e cravo, depois enroladas e cozidas. O que faz muitas pessoas ficarem chocadas é a forma de consumir. As bolinhas de fura são esmagadas, misturadas diretamente com leite fresco e frio, às vezes com açúcar, formando uma bebida espessa, levemente picante e cremosa.
Para quem não está acostumado, este sabor pode ser bastante confuso, mas para os nativos, furada nono é o café da manhã, é uma fonte de energia, é a memória da infância. Este prato é rico em proteínas, fibras e minerais, ajudando a saciar e fornecendo resistência para o dia todo. Sem sofisticação, sem ostentação, furada nono existe há centenas de anos como uma prova de que a culinária não é apenas para comer bem, mas também para sustentar uma comunidade inteira. Número 1. Puff Puff, o bolinho frito de rua da África Ocidental. Puff Puff não é um prato chocante por seus ingredientes, mas pelo seu nível de vício. Este é um bolinho frito de rua extremamente popular na Nigéria e em toda a África Ocidental, encontrado desde pequenos mercados até grandes festas. O bolinho é feito de farinha de trigo, açúcar, fermento e água, deixado para crescer e depois jogado em óleo quente. Quando pronto, o Puff Puff incha, fica dourado, crocante por fora e macio por dentro. O sabor doce e suave combinado com o leve aroma de fermento cria uma sensação familiar e ao mesmo tempo nova. Puff. Puff pode ser comido puro, polvilhado com açúcar ou mergulhado em molho picante. Cada região tem sua própria maneira de saboreá-lo. É essa simplicidade que faz com que este bolinho seja apreciado por muitas gerações. Sem ingredientes caros, sem receitas complicadas, o Puff Puff ainda se tornou um ícone da culinária de rua. É uma prova de que, às vezes, os pratos mais simples são os mais duradouros e amados. A África não surpreende o mundo apenas pela sua natureza ou história, mas também pela forma como transformam o que parece estranho em uma culinária digna de apreço. Cada prato nesta lista não é apenas para saciar a fome, mas também carrega a cultura, as memórias e a identidade de toda uma comunidade. Talvez para você, eles pareçam incomuns, até inacreditáveis, mas para milhões de pessoas é o sabor de casa. E quem sabe, o que te faz hesitar hoje pode se tornar a experiência mais memorável de amanhã. Qual prato você mais ousaria experimentar?